Ouça agora. Viver Bem. Oferecimento Unimed Andradas. Dr. Lúcio Mauro Trevisan fala sobre osteoporose. Pessoas do mundo inteiro sofrem com a osteoporose. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a doença está atrás apenas das doenças cardiovasculares como principal problema de saúde mundial. A osteoporose atinge a estrutura óssea e propicia fraturas e outras situações dolorosas aos pacientes. Por isso é fundamental preveni-las. Para falar sobre o assunto, o quadro Viver Bem de hoje, oferecido pela Unimed Andradas, conversa com o médico ortopedista Dr. Lúcio Mauro Trevisan. Bom dia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Cássio. Bom dia, Sandro. Doutor Lúcio, eu fiquei até impressionado com essa informação, não é? Que a gente fez uma pesquisa e achamos, né, nos sites oficiais aí do governo que a OMS entende que a doença está atrás apenas de doenças cardiovasculares. E a gente ouviu falar talvez muito mais de pessoas com doenças cardiovasculares. Alguém morreu de infarto, alguém teve um problema, né? E tudo mais. A gente ouviu falar também de derrame, né? Muito. Sim. Derrame. E essa informação... O AVC, né? O AVC. Sim. Acidente vascular cerebral. Quer dizer, a osteoporose, ela está aí. O que acontece é o seguinte, a osteoporose, ela é uma doença com alto impacto social, econômico, emocional, muitas vezes, né? Por quê? Porque ela causa, leva até ao óbito, né? O que acontece? É uma doença silenciosa, ela muitas vezes não causa dor. Quando ela se manifesta com uma fratura. Né? Muitas vezes a fratura é no colo do fêmur, né? Em pacientes idosos, e que isso muitas vezes joga esses pacientes, eles ficam acamados, e com isso vem as complicações. Mas se você for pegar lá do início o que aconteceu com esse paciente, foi que ele tinha uma osteoporose, não sabia que tinha, porque causava um pouco de dor, assim, mas não é o principal sintoma. O principal sintoma seria a fratura. Aí todo mundo entende que foi a fratura que depois levou uma pneumonia e que levou ao óbito, né? Então, por isso que talvez as pessoas fiquem um pouco desinformadas sobre o impacto da osteoporose na sociedade. Eu mesmo não tinha essa informação. Exatamente. Toda, né? A gente se considera um pouco informado, né? Sim, com certeza. E tem coisas que são tão importantes que nos passam. Exatamente. Então, assim, o próprio conhecimento e a prevenção da osteoporose é um item, inclusive, de saúde pública, né? A gente tem que levar muito a sério essa doença, né? Uhum. Bom, vamos explicar então a origem da osteoporose, o que puder falar sobre o assunto, por que ela surge, quem que ela atinge mais, Sim. Criança, adulto, mulher, homem, Sim. O que se pode falar sobre isso? Vamos dar uma definida, o que é a osteoporose? É uma doença metabólica, sistêmica, que causa fragilidade óssea, levando a fraturas. Então, o final da osteoporose, o que a gente tem que prevenir são as fraturas, tá? O que acontece? O maior reservatório de cálcio do nosso organismo são os ossos, né? Então, o que o organismo faz? Ele armazena o cálcio no osso, né? Então, o osso ele não serve só para dar sustentação ao nosso corpo, né? Aos músculos e aos ligamentos. Ele serve também para armazenar o cálcio, como fonte de cálcio. Por quê? O cálcio ele faz parte do metabolismo, né, do nosso organismo. Contração muscular, digestão, batimento cardíaco, transmissão de informações do cérebro. Então, isso tudo depende do cálcio, né? O cálcio ele faz parte do metabolismo do nosso organismo. Quando falta cálcio, o organismo vai lá e pega do osso, tá certo? Mas para isso existe uma regulação, né? Existe um mecanismo de reabsorção e de formação óssea, tá? Então certas células produzem osso e certas células elas degradam o osso. Isso tudo é chamado de reabsorção, da reabsorção óssea da parte para regular o cálcio no organismo. Quando esse mecanismo entra em desequilíbrio, né, quando a reabsorção óssea é maior do que a formação,
o osso começa a sofrer a osteoporose, né? Ele fica mais poroso, ele fica mais frágil, com uma maior fragilidade. E isso tudo envolve a parte genética, tem genes envolvidos nisso, tem a parte hormonal, né? O estradiol, que é um hormônio, né, mais feminino, tem a calcitonina produzida pelas paratireoides. E então isso tudo, por isso que eu disse que é um envolvimento sistêmico, né? Então a osteoporose não é uma doença simplesmente óssea, né? Ela envolve todo um mecanismo endócrino, né? Tem um mecanismo hormonal. Sabe-se hoje que existe alguns genes, alguns que eu digo assim, vários genes envolvidos com essa doença. Porque muitas vezes a predisposição genética não deixa, por exemplo, reabsorver cálcio, não deixa o cálcio, não deixa esses hormônios agirem no osso. Então a predisposição genética, ela também é responsável pela osteoporose. E é um item, inclusive, muito estudado hoje em dia. No caso, o aleitamento materno, ele pode ser um antídoto futuro para a osteoporose? Sim, não só o aleitamento materno, mas a alimentação rica em cálcio. Então você perguntou, o que pode, qual o principal tratamento para a osteoporose? Isso é muito importante, é a prevenção, tá? Como que se previne a osteoporose? Você tem que atingir um pico de massa óssea alto. Quando você atinge esse pico de massa óssea na terceira idade, não. Começa tudo lá na infância. Aí entra aleitamento materno, como você disse, muito bem colocado, muito importante. Alimentação rica em cálcio. O que é alimentação rica em cálcio? O leite, que é a principal fonte de cálcio da alimentação. Leite e seus derivados. Iogurte, Danone, queijo, né? Para você ter uma ideia, Sandro, uma criança vamos falar dos extremos. A criança e o idoso, ele precisa, em média, de 1.200 a 1.500 miligramas de cálcio diários, né? Um copo de leite de 200 ml tem em torno de 250 miligramas. Então, a criança, ela tem que tomar bastante leite, o idoso tem que tomar bastante leite para suprir essa alimentação que tem que ser rica em cálcio. O adulto, jovem, ele não tem tanta necessidade do leite, porque ele tem uma demanda menor, né? Mas a criança precisa, esse pico de massa óssea, ela começa na infância, com a alimentação. O que está acontecendo hoje em dia? As crianças estão bebendo menos leite, né, ou seus derivados, e trocando por refrigerante, sucos industrializados, né? E isso diminui a formação óssea. Então você vai chegar, essa criança que não tem essa alimentação adequada, ela vai chegar na idade adulta e na terceira idade, na velhice, vamos dizer assim, com estoque ósseo baixo. Então, quando ele precisar de cálcio lá naquele metabolismo que eu falei, um pouco que reabsorver de cálcio do osso já vai causar osteoporose nesse indivíduo. Então, a melhor prevenção é alcançar um pico de massa óssea enquanto se é jovem, começando na infância. Eu já vi pessoas dizendo que crianças aí com mais de 5, 6 anos, não sei, e adultos não devem tomar leite. Não devem tomar? Exato, não deve tomar leite, que o leite é só para beber mesmo, o aleitamento materno, e que depois o leite não... que inclusive tem como se fosse um adágio popular, somente o homem, né, o ser humano... Que é o mamífero que se alimenta do leite depois que desmama. Exato. Então, isso são os paradigmas, né? Eu acho que isso... eu não concordo, né? Eu acho que se alguém tem alguma intolerância, né? Hoje tem muito disso, né? Intolerância à lactose, ele tem que procurar, por exemplo, tem gente que tem alergia à caseína, que é uma proteína do leite, mas pode comer o iogurte ou a coalhada, que degrada essa caseína. Coalhada é bom, hein? Coalhada é uma delícia. Muito bom, eu adoro, né? Então tem alternativa, você não precisa tomar o leite, você pode comer o queijo branco, que é saudável, tem pouco índice de colesterol, né? Baixo índice glicêmico, né?
E então, assim, tem alternativas, né? Mas pode tomar o leite, então. Pode, não sei se a pessoa não tiver intolerância à lactose, mas tem hoje em dia muita Eu já vi, inclusive, alternativa, né? atleta de academia falando isso. Não, eu não tomo leite. Não sei se orientado ali pela nutricionista. Não, ele sei. pode ter, aquela pessoa pode ter alguma intolerância, ter uma dose que... mas eu acho que tudo acho que assim, não... na acho que base do faz mal mesmo. eu acho que cortar da alimentação, na minha concepção, tá errado. Sim, até porque depois, às vezes, a fatura chega. Sim, não é verdade? Com certeza, é o que eu estou falando. A gente tem que ter armazenar o máximo possível, né, de massa óssea para poder ter o que gastar quando ficar mais velho. Lúcio, agora falando em relação à idade mais comum que a osteoporose surge, Sim. e também se é mais comum em homem, em mulher, ou então em negros ou pessoas brancas. Quanto à raça, são os caucasianos, são os brancos, né? A raça branca é mais acometida. O sexo feminino, né, após a menopausa. Então, após os 40, 45 anos, quando a mulher começa a ter a baixa de hormônio, para de menstruar, existe um déficit da formação óssea, né? Esse é o público-alvo. Então, exatamente. Mulheres da raça branca, caucasianos, acima de 40, 45 anos. Já tem que tomar cuidado. Pós-menopausa com algum histórico familiar, principalmente. Porque eu tenho o lance que eu falei da genética, né? E a vida sedentária, muitas vezes. A vida sedentária. Outra coisa importante que você tocou no assunto agora, para a formação óssea na juventude mesmo, depois na terceira idade, é a atividade física. O impacto da caminhada, a criança que joga seu futebol, faz atividade física, estimula a formação óssea, né? O organismo entende que ele tem que ter um osso forte para poder fazer aquela atividade, né? Então, o que acontece? Quando você faz atividade física, o metabolismo vai fazer com que você produza mais osso. Então, a atividade física, uma boa alimentação, incluindo aí o que faz mal, que pode causar osteoporose e prejudicar esses pacientes. Tomar refrigerante em excesso, o cigarro tá diretamente relacionado, né? Bebida alcoólica está diretamente relacionada, sedentarismo, não é isso? Então, esses são os fatores que a gente pode modificar, né? O tabagismo, o etilismo, o sedentarismo e a atividade física, que seria o não sedentarismo. A gente sabe que algumas doenças, elas têm várias espécies, não é? Até ontem a gente conversava com a enfermeira Alessandra Faria, ela falava, olha, a meningite tem a viral, tem a bacteriana e etc. No caso da osteoporose, tem mais de um tipo de osteoporose? Sim, a gente está falando da osteoporose aqui do ponto de vista assim, mais da idade, da genética. Tem pacientes que fazem uso, por exemplo, de corticoides, né, que são medicamentos muitas vezes usados para asma, para artrites, né, artrite reumatoide, que podem causar osteoporose. São as osteoporoses medicamentosas, né? Tem pacientes que têm insuficiência do hormonal, né? Então, tá envolvido com a parte endócrina, né? Tem tudo isso. Tem uma osteoporose, que a gente chama de osteoporose por desuso. O paciente fica acamado, não tem o estímulo lá do impacto do osso no chão para caminhar, para fazer uma corrida. Então, aqueles pacientes que estão acamados por algum motivo, né, teve um AVC, ou teve até uma fratura de um membro, ficou muito tempo com gesso, aquele osso vai ficar mais fraco por um período. Depois vai voltar a andar, vai voltar a fazer, vai estimular aquela região, aquele segmento, aquele membro, o osso volta ao normal novamente, tá? Sendo que tudo isso levando-se em consideração que a pessoa não tenha problemas endócrinos, né? Então, é isso que eu estou falando. A pessoa que fica acamada tem a osteoporose por desuso. Então, é aquele paciente que está acamado por algum motivo, por algum problema, né? Teve uma fratura, imobilizou. Então, isso deixa o osso mais frágil. Mas depois, com o estímulo, com a fisioterapia, com a atividade física, ele volta ao normal. E tratamento, como que funciona? Então, tratamento, primeira coisa, prevenção. Prevenção da osteoporose e prevenção de quedas,
Quem tem osteoporose, né, já está o diagnóstico lá. Então, prevenir quedas para não ter fratura. Tá? Fortalecer a parte muscular. A parte muscular é muito importante. Tem uma doença chamada sarcopenia, que é a fraqueza muscular no idoso, que tem que ser tratada. É diferente da osteoporose. É diferente da osteoporose. A sarcopenia muscular é um músculo fraco, que fica sem reflexo. Então, isso aí ocasiona quedas, que ocasiona fraturas no osso osteoporótico, que pode ocasionar o maior problema, que é o óbito. Eu acho que até os antigos falavam a perna boba, uma coisa assim. Exatamente. Aquela fragilidade muscular, né? Que o idoso começa a apresentar, que é do nosso envelhecimento, mas que com o exercício físico você pode retardar muito isso. Sim. Então, fortalecer a musculatura com atividade física, prevenir quedas. A vitamina D é muito importante, né? Tomar sol, né? O sol é importante para ativar a vitamina D na pele. Tem a dosagem da vitamina D, que se estiver insuficiente tem que repor com medicamento, né? Na verdade é um suplemento. E tem os medicamentos, né? Os bifosfonados hoje em dia são os mais usados, que é o alendronato, o residronato, o ibandronato, cada um com a sua dose, que muitas vezes se consegue até reverter o quadro de osteoporose para um osso normal com o uso desses medicamentos, né? Entendi. Tem outros medicamentos também que estão no mercado, aí é uma questão mais tem farmacológica. Essa questão da prevenção de acidentes, prevenção de fraturas, teve até uma vez, acredito que há cerca de um ano, que você veio aqui e tratou só desse tema. Sim, com certeza. Né? Então, acho que numa próxima, né, Lúcio Mauro, você volta para falar disso, porque aquela entrevista realmente entrou para a história. Eu acho que foi muito boa, as dicas foram excelentes, né? Eu me lembro que eu falei de como que deve ser a casa dessas pessoas, né? Tapete que não pode ser, tem que ser antiderrapante, ter aquelas barras de proteção, né? Sim, disposição dos móveis, né? Disposição dos móveis, o próprio sofá tem que ser um sofá mais alto um pouco, com assento mais firme, né? Uhum. O próprio escada, evitar a escada, né? Sendo possível. Iluminação, principalmente à noite, né? O idoso às vezes levanta para fazer um xixi, não acende a luz, aí cai, onde tem muita fratura. No inverno existe muito índice, o índice aumenta de fraturas por osteoporose em idoso de colo de fêmur, porque muitas vezes no inverno a gente tem menos suor, sua menos, acumula mais líquido no organismo porque perde menos com suor, aumenta a diurese noturna, o idoso ele aumenta o número de vezes que vai ao banheiro à noite e aumenta o risco de quedas noturnas, porque não está enxergando, tropeça, cai, quebra o colo do fêmur, cirurgia, aí podem vir as complicações. Lúcio Mauro, existe alguma situação do paciente desenvolver a osteoporose e que a recomendação seja fazer uma cirurgia? Prevenção de osteoporose? Então, o que acontece? Essas fraturas... Vai operar de osteoporose, existe isso? Não, operar, né? de osteoporose não, existe a cirurgia das fraturas secundárias à osteoporose, né? Sim. Fratura em osso osteoporótico. Sim. Que a técnica se torna, inclusive, mais difícil, porque o osso não vai segurar o pino como um osso normal. Quer dizer que o tratamento mesmo é remédio, a boa alimentação e toda Exatamente, da osteoporose em si, sim. Tá, prevenção é o melhor, prevenção de quedas e prevenção da osteoporose. E quando que a osteoporose vai levar ao óbito? Então, como eu disse, ela em si, a pessoa não está com osteoporose e cai morta, vamos dizer assim. Ela tem uma fratura, muitas vezes é uma fratura do colo do fêmur, vai para o hospital, vai ser operada. E na cirurgia, como são pacientes de idade com várias comorbidades, diabetes, hipertensão, né? Muitas vezes demência. Então são pacientes com um potencial de complicações muito alto, tá? Então, por exemplo, opera no intraoperatório, pode fazer uma insuficiência renal, uma arritmia, algum problema desse tipo e ter complicações intraoperatórias. Não teve complicação intraoperatória, ainda pode ter complicações pós-operatórias, infecções,
Eu acho que no caso da terceira idade é o pior, né? Infecção na própria cirurgia, infecção urinária, infecção pulmonar, que são as pneumonias, e isso vai debilitando o paciente. O paciente tem uma infecção, uma pneumonia, não consegue oxigenar bem o sangue, está operado, então isso vai debilitando. Às vezes falece. Falece, né? Cássio, tem ouvinte querendo fazer pergunta? Tem uma pergunta aqui na página da Rádio Vinícola no Facebook, da Márcia Cândido, para o doutor Lúcio Mauro. Ela está perguntando se a artrose tem alguma relação com a osteoporose. Ô Márcia, isso é os ouvintes aí, os pacientes e a população em geral, leigo, né? Confunde muito, né? Isso aí não é incomum, não. Foi uma boa pergunta. Isso eu acho que é importante esclarecer. A osteoporose, como eu disse, é uma doença que causa fragilidade óssea. Ela é sistêmica, comete com todo o corpo, mas o que é o principal para vocês guardarem? A osteoporose é uma doença que causa fragilidade óssea que predispõe a ter fraturas. Tá? Isso é a osteoporose. A osteoartrose é uma doença articular. Tá? Ela acomete as articulações. Então acomete lá a cartilagem, né? A cartilagem vai se tornando mais fininha, com menos resistência. Então, com isso o osso que está embaixo da cartilagem, ele vai sofrendo deformidades também, mas é diferente da osteoporose. Tá? A osteoartrose é uma doença articular, que causa muita dor, que causa deformidade, causa rigidez articular. A famosa dor nas juntas. Dor nas juntas, né? É o reumatismo, né? Que o pessoal fala. Sim. A osteoartrose Mas na verdade não é reumatismo. A osteoartrose é um reumatismo. Essa lenda tá certa. Tá certo, tá certo. Às vezes o reumatismo era outra coisa. Então, assim, espero assim, porque isso confunde mesmo, viu? Mas não dá para falar que a artrose é a osteoporose nas articulações? Isso estaria errado. Não, está errado. Não tem correlação, tá? Uma doença é uma coisa, se trata de um jeito, outra doença se trata de outro, se aborda de outro. Tá bom. Tá. Lúcio Mauro, eu quero agradecer a sua participação no quadro Viver Bem, aqui da Unimed Andradas. É a primeira vez que você vem pelo quadro. Sim, né? Foi a primeira vez. Obrigado pelo convite, viu, gente? Não, sim. Eu sou da casa aqui, mas sim. Obrigado pelo convite mais uma vez, né? Pela oportunidade. Quer dizer, porque você também faz parte ali do quadro dos médicos e dos outros profissionais de saúde que a Unimed Andradas oferece, e realmente a Unimed, com esse quadro Viver Bem, foi um gol de placa. Né, Lúcio? Sim, eu achei muito interessante, muito importante fazer esse programa, levar essa informação, porque a informação é tudo, né? E com essa informação, acho que as pessoas podem estar vivendo melhor, né? Como o próprio nome. O nome é espetacular, quadro Viver Bem, né? Viver bem, né? Viver melhor, com qualidade de vida, isso é importante. Ok, nós conversamos com o Dr. Lúcio Mauro Trevisan, ele é médico ortopedista, traumatologista, esteve aqui falando sobre osteoporose, que é essa doença aí tão danada e que atinge um grande número de pessoas em todo o planeta. O quadro Viver Bem é oferecido, como dissemos, pela Unimed Andradas e vai ao ar às quintas-feiras durante o programa Jornal da Cidade. Até a próxima semana. Você ouviu Viver Bem. Oferecimento Unimed Andradas. Pedro, como bom mineiro, coloca tudo na balança para se orientar. Avaliar cada detalhe tintim por tintim é essencial para o sucesso do seu negócio. Por isso, ele abriu as portas da empresa para a Unimed. Seus funcionários contam com serviços médicos de qualidade e o preço não pesa para ninguém. A empresa paga uma parte e o funcionário outra. Faça como Pedro. Contrate o plano empresarial Unimed, o plano perfeito para quem não perde um ótimo negócio.